Olá pessoal, sou o Jonathan Godoy, professor de filosofia aqui no Instituto Essere. E nesta breve aula eu falarei com vocês um pouco sobre a unidade entre o corpo e a alma. Esse tema ele é um tema que é bastante alvo de má compreensão na atualidade. Existem algumas pessoas que acreditam que nós somos apenas nossa alma e o corpo é só uma veste, enquanto outras acham que não existe alma. Então existe muita discussão e muita, como eu disse, má compreensão sobre o assunto. Então vamos lá. Dentro da doutrina católica, nós somos entendidos como uma unidade substancial de corpo e alma. Para isso, eu vou explicar primeiro um par de conceitos aristotélicos sobre o corpo e a alma. Já dizia Aristóteles que tudo que existe, que é material, é composto por matéria e forma. A matéria, ela em si mesma, não consegue dar identidade a nada. Ela recebe a identidade na medida em que ela recebe uma forma substancial. Então, por exemplo, o que diferencia uma porção de o que faz com que uma porção de matéria seja água, outra ouro, outra ferro, outra pedra, é a sua forma substancial. Até mesmo hoje nós conhecemos os átomos, né? A nível atômico é assim que funciona. Porque, por exemplo, o que diferencia um átomo de outro é a forma substancial dele. Ou seja, um tem um número, uma massa atômica distinto do outro. Se eu pegar como exemplo o diamante e o carvão, por exemplo. O que faz com que um seja diamante e outro carvão é a forma com que os átomos de carbono estão ali organizados. E como eu falei, os próprios átomos também são todos compostos da mesma coisa. É a forma que faz com que um seja um elemento, o outro seja outro elemento. Então, portanto, não existe matéria sem forma. A matéria, em si mesma, ela não é nada. Ela só é algo quando ela recebe uma forma. Então, é até engraçado, porque apesar de a matéria ser realmente distinta da forma, ela só existe, com mais um conceito aristotélico, em ato, quando ela recebe uma forma. E veja, a matéria também pode trocar de forma. Quando uma porção de matéria troca de forma, ela se torna outra substância, a mesma porção de matéria. Por exemplo, quando eu como uma maçã, por exemplo. Eu retiro a matéria que estava na maçã e aquela matéria passa a fazer parte do meu corpo. Aquela porção de matéria deixa de ser matéria da maçã para ser matéria do meu corpo. Ou seja, aquela mesma porção de matéria que fazia parte da maçã enquanto estava informada pela forma da maçã, agora é parte do meu corpo porque está informada pelo meu corpo, ou seja, pela minha forma substancial. Então, ou seja, reforço, uma substância material tem a identidade da sua forma substancial. A matéria é a mesma em todas as substâncias, ou seja, ela é a mesma coisa. Ela depende da forma que vai dar sua identidade e que vai dar existência em ato para a matéria. É por isso que a matéria é dita potência pura. Potência significa possibilidade, ou seja, a matéria pode ser qualquer coisa, a depender da forma substancial que ela receba. Então, quando ela recebe uma forma substancial X, ela se torna X substância e é aquela substância até que ela mude de forma. Ok? E matéria sem forma não existe. Ela sempre vai ter alguma forma. Ela sem a forma em si mesma considerada, ela seria pura quantidade. Mais nada. O que isso tem a ver com a alma e o corpo? Bom, o nosso corpo é a matéria e a nossa alma é a nossa forma. Ou seja, a alma humana é a forma substancial do corpo humano. É o que faz com que o corpo, que nós existamos em ato. Nos seres vivos em geral, aqui uma nota de rodapé, nos seres vivos em geral, a forma substancial é chamada de alma. Por quê? Porque é princípio anímico, ou seja, princípio de vida, princípio vital. Isso desde as plantas até o ser humano. Então o pé de alface ele tem alma? Tem. Só que é uma alma vegetal. É uma alma imortal? Não. Ela morre junto com o pé de alface. Mas é
alma. Por quê? Porque a forma substancial do alface lhe garante vida, enquanto aquela matéria está junta dela. O mesmo se aplica aos animais. Um cachorro, um gato, um cavalo possuem alma, só que é uma alma sensitiva apenas, ou seja, uma alma que apenas sente, vive e sente, não é uma alma racional como a nossa. Também mortal, que está viva enquanto está unida à matéria, ou seja, ao corpo daqueles animais. No caso do ser humano, a nossa alma, por ser racional, ela é imortal. Então, o nosso corpo, ele forma uma unidade com a alma, ou seja, a alma é o ato do corpo. Só que a alma humana, por ser racional, ou seja, ser especial, ela continua a viver após a morte do corpo. Então, em nós, a morte é a separação da alma e do corpo. Ou seja, o rompimento dessa unidade substancial. Aí a forma substancial passa a existir sozinha, sem o corpo. Só que é uma existência antinatural. Ou seja, que não é da natureza do ser humano. Porque na natureza do ser humano, o ser humano é, por natureza, ilemórfico. Ou seja, composto de matéria e forma. Ilé é matéria em grego e morfé é forma. Então é composto de alma e corpo. Deus nos criou como uma unidade substancial de alma e corpo, como criaturas materiais. Só que com uma alma racional e, portanto, imortal. Nós não somos anjos. Os anjos foram criados sem matéria. Eles só são espírito. Eles só possuem essência e ato de ser, que os constitui. Nós temos a essência, o ato de ser e a matéria e a forma. Então Deus não nos criou para sermos anjos, ou seja, para existirmos só com a alma. Então por que nós morremos? Bom, não estava no projeto inicial de Deus, embora ele soubesse que isso iria acontecer, mas não estava no seu projeto inicial a morte para o ser humano. O ser humano havia sido criado para viver para sempre. Tanto que ele deu um dom préternatural. Veja, inclusive, assistam inclusive a minha aula aqui sobre o pecado original, que eu explico isso. Deu um dom préternatural para os nossos primeiros pais, para que o corpo deles também fosse imortal. Ou seja, para que não houvesse esse conflito que existe hoje entre alma e corpo. A alma imortal no corpo mortal, que envelhece, adoece, sofre e morre. Então, Deus criou o mundo material e criou o homem, consciente e racional, só que para viver também eternamente. Ou seja, para viver de maneira indefinida. Aqui nesse mundo, de maneira material. A matéria não é má, como diziam os gnósticos. Ela foi criada por Deus e ela é boa e em nós ela nos servia. Como eu disse, o corpo não tinha essa discrepância com a alma. Passamos a morrer por causa do pecado original. Então a morte, essa separação, que não nos é natural, que não nos é desejável, entre a alma e o corpo, é um castigo pelo pecado que nós todos cometemos. Só que é algo temporário. Por quê? É da natureza humana ser uma unidade substancial de alma e corpo, ou seja, ser uma criatura ilemórfica, uma criatura composta de matéria e forma. Não é da natureza do homem ser puramente espiritual. Embora ele possa viver pela própria natureza da alma de ser imortal. Deus poderia manter todas as almas separadas pelo resto da eternidade, tanto as do céu quanto as do inferno. Mas ele não vai fazer isso. Por quê? Ele prometeu a ressurreição. E é por isso que existirá a ressurreição dos corpos. Ou seja, nós morremos, a alma é separada do corpo, há o juízo particular, onde cada alma já recebe o seu destino eterno, mas no último dia, quando Deus encerrará a história humana, onde não mais os seres humanos se reproduzirão, onde o número dos seres humanos estará completo, Deus ressuscitará todo mundo dos mortos. Ou seja, tanto os que estão no inferno quanto os do céu receberão de novo o corpo. E será um corpo daí imortal, igual ao de Adão antes da queda, igual ao de Cristo após a ressurreição. É o corpo chamado glorioso. E para os que estão no céu, será daí a felicidade plena, de ter de volta o seu corpo e portanto, ser de novo uma substância una, completa. Não mais uma substância dividida, quebrada. É por isso que, para o ser humano, o nosso destino eterno é viver materialmente. Só que daí sem todas essas dificuldades que nós temos hoje, como doença,
a velhice e a morte. Mas material sim, porque Deus não criou a matéria por acaso. Ele não muda de plano, ele não muda de ideia. Então, acho que assim fica mais claro, né, o que somos. Nós somos uma substância composta de matéria e forma. Existiremos por um período de tempo, que pode ser muito longo, mas é um período de tempo finito, só como uma alma separada, e depois eternamente existiremos como corpo e alma, ou seja, uma substância una e íntegra, que foi o projeto de Deus. Então, se Ele nos projetou para sermos matéria e forma, seres espirituais e materiais, então Ele não volta atrás. Existiremos tal qual o projeto que Deus deu, ou seja, existiremos para sempre como corpo e alma. Então é por isso que a alma sobrevive após a morte, é por isso que haverá a ressurreição. Inclusive, isso soluciona um problema na filosofia de Aristóteles que ele não tinha solução, que é, se o homem é naturalmente composto de matéria e forma, por que morremos? Porque ela se separa do corpo. Era algo que não havia solução. Mas que o dado de revelação, quando Deus nos revela isso, completa essa lacuna que a razão natural não consegue chegar sozinha, ou seja, não conseguiria descobrir sozinha. Consegue compreender agora uma vez que foi revelado, mas não consegue chegar sozinha a esse dado. Então, fica refutada aqui a ideia que alguns católicos têm, e que é uma ideia gnóstica, de achar que todo mundo morre, aí é julgado, vai para o céu, para o inferno, e vai viver eternamente só com uma alma separada. É a ideia de que o corpo é uma veste, é uma ideia gnóstica e também neoplatônica. De que o corpo é uma veste e a alma que é o ser humano. Não, nós somos o composto. E fica refutado também a ideia de alguns que têm, que acham que não tem alma. Você morre e daí você desaparece, e aí depois Deus vai te ressuscitar materialmente, você só tem a existência material. Não. A alma é a forma substancial do corpo, é por natureza imortal. Está revelado, inclusive, nas Escrituras, que a alma continua viva, né, como, por exemplo, na parábola, no exemplo que Jesus dá sobre Lázaro e o rico, como quando Moisés e Elias aparecem junto dele, na transfiguração, ou seja, é a alma de Moisés que aparece junto dele, né, não é o corpo, uma vez que Moisés ainda não ressuscitou. Então, a alma existe sim, separada do corpo, porque ela é naturalmente imortal e incorruptível, mas o nosso destino final é a ressurreição dos corpos, para que se restaure o estado original das coisas e nós vivamos o propósito que Deus nos deu, tanto a nós quanto a este mundo. Então a matéria tem um propósito e ela existirá para sempre também, não só o mundo espiritual. Existirá pelo poder e pela constante preservação que Deus dará. Então, portanto, espero que tenha sido esclarecedor, né, esta aula. Ainda um outro assunto que eu quase me esqueço. Alguns se confundem, por exemplo, em algumas passagens da Bíblia está escrito lá espírito, alma, corpo, e algumas pessoas acham que espírito e alma são coisas distintas. Não. Na linguagem ali da cultura judaica, eles falavam espírito, às vezes eles falavam espírito e alma, para enfatizar que a alma humana, diferente da alma dos animais, ela é uma alma racional e, portanto, espiritual. Por quê? Porque se relaciona com Deus. Então, uma ênfase que se dá. Mas como as outras passagens deixam claro, é uma unidade entre alma e corpo. A alma é una. Não é que existe um terceiro elemento chamado espírito. Não, o espírito é uma característica da alma humana, por ela ser racional, se relacionar com Deus, né, e Deus poder adotá-la como filha. Ou seja, Deus nos adota como filhos, portanto, nós falamos que nós somos espirituais. Então, uma ênfase é um recurso literário. Tá? Não que exista um terceiro elemento separado ali na alma. A alma humana é espiritual por natureza. Ok? Nós somos uma unidade de alma e corpo. Espero que esta aula tenha ajudado e tenha contribuído para o estudo e o esclarecimento de cada um. Peço que, por favor, quem tenha gostado, dê um like no vídeo, comente e compartilhe com os conhecidos. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.